Olá, muito bom dia, amados. Espero que você esteja bem, sua família. Rogo bênçãos do alto sobre você e sobre os seus. Hoje, dia 7 de abril de 2021, dia este onde o STF decidirá se a igreja pode ou não voltar às suas atividades. Dentro dessa perspectiva, eu quero pensar com você com base em Esdras, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Muito bem. Ao longo da história da humanidade, nós podemos ver naturalmente que muitos reinos subiram, caíram, foram grandes potências nível mundial para os seus dias, desapareceram e daí por diante. É interessante que este episódio aqui está registrado num período mais ou menos de 589 a.C., que é quando vai ocorrer a queda do Império Babilônico, que foi uma grande potência, e a ascensão do reinado persa. E aí, meus queridos, isso é bem interessante, porque nós podemos pensar a essa altura a respeito da soberania de Deus. Certa vez o teólogo e reformador Martinho Lutero, ele fez uma afirmação que deixou muitos chocados, quando ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Como assim, afinal de contas? Existe uma ideia equivocada de que o diabo está lutando pau a pau com Deus, duelando para ver quem vence. E na verdade, não. Deus é soberano, Deus reina e ele faz tudo conforme lhe apraz. E aí, meus amados, dentro dessa perspectiva da soberania de Deus, aquele que detém o controle de todas as coisas, entra aqui neste cenário Ciro, que era um pagão, um indivíduo politeísta, mas que será um instrumento nas mãos de Deus para beneficiar a nação de Israel. Israel foi para o cativeiro por conta da desobediência, a despeito de todos os alertas feitos por Jeremias para que o povo se voltasse para o Senhor. Não houve disposição por parte do coração de Israel para voltar-se para o Senhor, daí porque o cativeiro tornou-se uma situação inevitável. E o povo foi para o cativeiro. E aí, queridos, o texto de Esdras nos dá conta aqui que agora Ciro sobe ao poder. E aí ele tomará uma decisão bastante interessante, porque ele decidirá que Israel agora pode regressar no propósito de reconstruir as cidades, de reconstruir os muros, e aqui haverá uma reestruturação não só física, mas também espiritual, porque a palavra nos dirá que a lei do Senhor foi achada naquele processo de restauração. A lei do Senhor foi achada, e aí é interessante que o texto bíblico nos dirá que Esdras dispôs o coração para conhecer, aplicar e ensinar a lei do Senhor.
Olha que coisa interessante. Então haverá uma restauração ali, não só do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista do moral, porque o povo estava na condição de escravo e agora pode regressar à sua terra. Então vai elevar o moral daquele povo. Do ponto de vista social, porque o povo vai poder agora se reestruturar enquanto povo, e sobretudo do ponto de vista espiritual, porque a lei do Senhor será resgatada. E aí nós precisamos entender que esta lei ela está mesclada entre lei civil e lei espiritual, porque o povo de Israel era um povo teocrático, tá? Governo de Deus. Então, meus amados, o Senhor, na sua soberania, sensibiliza o coração de Ciro. Ciro admite esta realidade. E agora o povo de Deus aqui será favorecido a partir daquela decisão, a partir daquele decreto. E nisto o Senhor mostra a sua soberania, porque ele já havia falado lá em Jeremias 25, Jeremias 29, que ele levantaria um pastor, que ele levantaria um guia, um líder. E quem é este? Ciro será esse instrumento nas mãos do Senhor. Deus é soberano. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu digo para você o seguinte: a igreja está de joelhos, a igreja vem orando, né? Observe que no sábado passado, a igreja estava dando brados de vitória, porque poderia voltar às suas atividades. De repente alguém entra lá no processo, embola o meio de campo. E aí, como será hoje? O que será da reunião hoje? Acredite, Deus é soberano. Sendo Ele servido, nós voltaremos ao culto presencial. Deus assim quis e assim ordenou. Os ministros, eles simplesmente são limitados, e Deus é soberano, e o que vai prevalecer ali, acredite, será a vontade de Deus, pois não há absolutamente nada que fuja da ação de Deus, não há absolutamente nada que fuja dos propósitos de Deus. E aí, quem sabe, de repente esse seja um momento de prova para a igreja. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 31, Lucas registrará: e a igreja tinha paz. O que é isso, afinal de contas? A igreja vinha em um processo de constante arroxo, de constante aperto, e de repente o Senhor dá um refrigério, dá um fôlegozinho para a igreja. Mas, apesar de tudo aquilo, de todo aquele processo, de todo aquele aperto, a igreja não deixou de realizar o seu papel, de testemunhar, de perseverar na doutrina, na oração, na comunhão e daí por diante. De modo, queridos, que durante um bom tempo se discussou que a igreja brasileira tinha liberdade de culto, etc. Observe que as coisas estão afunilando, as coisas estão caminhando para um momento difícil para a igreja, como já aconteceu em outros momentos da história. Porém, o que jamais nós podemos perder de vista é o fato de que Deus é soberano e de que aquilo que sair hoje do colegiado do Supremo terá sido a vontade de Deus, contrariando muitas vezes os intentos deste ou daquele ministro, tá? Então, você tem orado? Amém. Continue orando, mas jamais perca de vista a realidade de que Deus é soberano e de que não existe absolutamente nada que fuja dos seus decretos, que fuja do seu santo
propósito? O que é que tranquiliza o coração do crente? O que é que deve nos tranquilizar? O fato de que o Deus soberano está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da tua vida. Compete, portanto, a mim e a você rogar a Deus para que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, continue olhando e assistindo o seu povo. Que o Senhor abençoe imensamente a tua vida e te dê aí uma quarta-feira abençoada.